interessante. O instinto dos animais também funciona assim, mestre? Perguntei. Sim. Ao longo de milhões de anos os seres, evoluindo em contato íntimo com a matéria, aprenderam muitas coisas úteis, em verdadeira arte de sobrevivência. A repetição de atitudes e ações se automatizaram, nascendo o que chamamos de instinto animal. O mais presente e visível é o de sobrevivência ou autopreservação. A vida se defende, quando ameaçada. Mesmo os homens possuem esse automatismo, pois foram animais há bem pouco tempo, e você verá isso em breve, em você mesmo. Somente os homens evoluídos, que já dominaram seus instintos animais, superando-se, são capazes de desobedecerem ou contestarem os impulsos de sobrevivência, não reagindo ao serem atacados, não respondendo agressivamente a uma violência física. Poucos podem dar a outra face ao apanharem em uma. O instinto impulsiona o revide, de imediato. Porém, domado o impulso interno do animal, pela vontade e o saber, a razão e o consciente superam a fase animal, passando a comandar a evolução do homem, ou do espírito em fase humana. Mestre, obrigado pelas explicações. Não fui obrigado. Respondeu, pilheriando, Sanakhan, acrescentando, é bom esclarecer esses pontos antes de prosseguirmos adiante. Podemos continuar? Perguntei. Claro. Você quer sentir-se como animal novamente? Sim, gostaria. Só não vá me morder? Novamente brincou o mestre. Deito na grama. Sim, é bom. Assim não cairá caso se assuste. Respondeu o mestre, sempre brincando comigo. Deitei-me na grama macia e o mestre junto de mim, de pernas cruzadas. Colocou a mão direita na minha testa, após fechar os olhos e concentrar-se, o que fiz também. Senti, então, forte energia penetrar a região do meu cérebro, perispiritual ou astral. É claro, pois o físico estava na dimensão material, na minha cama. Iniciei, então, a ver uma tela se formar na minha frente. Primeiro surgiu a imagem de um guerreiro vestido com peles de animal, segurando enorme espada e escudo de metal, além de possuir capacete na cabeça. Era um combate entre dois grupos rivais. A luta era feroz, e o guerreiro, que reconheci como sendo eu mesmo, lutava de forma incansável, abatendo vários adversários. Gritavam e falavam linguagem irreconhecível para mim no presente. Senti raiva no guerreiro e vontade de matar a todos os inimigos. A cena desvaneceu-se, passando a ver uma tribo indígena, de homens de pele avermelhada, vestindo peles de animais. Havia cabanas de pele e paus. Vi um homem afastado da aldeia, segurando uma espécie de chocalho, balançando e dançando próximo a uma pedra, tendo perto de si dois velhos, a esperar, ao que parecia, por alguma resposta à consulta feita. Vi, então, que surgia perto do feiticeiro, foi como me senti, um outro índio, só que não era visto pelos dois velhos, mas apenas pelo feiticeiro, que possuía a faculdade da vidência. Ele via e ouvia o espírito que invocara e obteve resposta para as consultas que lhe fizeram, em seguida transmitindo aos consulentes. Não conhecia essa passagem de minha vida espiritual. Em seguida, vi um grupo de homens meio peludos, cobertos de toscas vestes de pele de animal, quase que jogadas sobre o corpo, sem serem costuradas, carregando lanças de madeira e pedra lascada atada com cipós na ponta. Cercavam um animal a fim de caçá-lo. Tinham cabelos compridos e barba, e expressões grosseiras. Verdadeiros homens das cavernas, fazendo-me recordar os homens de Neandertal. Passei a visualizar um bando de homens, eretos, porém sem roupas, mas peludos, de cabeça puxada para trás, testa pequena e inclinada, queixo saliente, barbas e boca grandes. O nariz era pequeno e chato. Era um bando de hominoides. Pareciam com Ramapithecus, possível elo da cadeia evolutiva entre o animal e o homem. Enquanto observava o bando a caminhar pela relva,
Notei que havia um tronco de árvore em chamas, talvez atingido por um raio. Eles se aproximaram e começaram a admirar o fogo, aproximando suas mãos do fogo para logo em seguida puxá-las aos gritos. Seus olhos expressivos fitavam curiosos as chamas que ardiam. O que se passava em suas mentes primitivas? Pensava nisso quando vi um deles pegar um galho em chamas e aproximá-lo do rosto. Remexi a cabeça para um lado e para outro. Senti que ele era eu, em passado longínquo, primitivo, em início da evolução humana, na verdade muito mais próximo do animal do que aquilo que hoje consideramos homem. A cena mudou, passando a ver-me, aquele mesmo hominoide, deitado e recostado numa pedra, afagar todo o seu corpo, passando a mão na barriga, pernas, peito, rosto, e, repentinamente, rolou uma lágrima de seus olhos. Incrível recordação. Suas, ou minhas feições, eram animalescas, semelhantes às de um gorila, mas não tão semelhantes, pois também havia algo de humano em suas expressões, notadamente no olhar e gesticular das mãos. Um animal não chora. Senti dentro de mim que naquele momento descobri-me como ego, como eu, como individualidade. Descobri ego-consciência, ou eu-consciência, ou ainda autoconsciência, como diz a teosofia. O animal sabe, mas só o homem sabe que sabe, por possuir autoconsciência. Esse é o momento decisivo e limítrofe entre os reinos animal e humano. Com o despertar da autoconsciência surge propriamente a razão e a fase racional da evolução. O animal se torna homem, porém sem solução de continuidade entre as fases evolutivas, que se sucedem como a adolescência sucede à infância e à juventude aquela, depois chegando à maturidade e à velhice. E em cada fase o ser é novo, diferente, tendo mudado a forma de agir e de pensar, as ideias, conceitos, sonhos e planos, sem, contudo, deixar de ser a mesma individualidade. Exato. Disse Sanakhan, captando meus pensamentos, e assim como o adolescente é diferente do bebê, o jovem do adolescente, e o velho do jovem, o espírito muda ao passar pelas várias fases evolutivas, sem perder o seu centro, o seu elo com a sua origem, que é a sua individualidade. Você compreenderá melhor quando viver a sua origem. Ouvi as suas explicações enquanto admirava a mim mesmo e meu ponto de mutação do animal para o homem. Ali deixei de ser animal, apesar de continuar por bom tempo, em várias encarnações, a andar nu e ter aquela aparência. A evolução que tirou os pelos e amenizou e suavizou as expressões faciais grotescas do homem primitivo levou milhões de anos. Não deixamos de ser símio para tornarmos-nos humanos, de pele lisa, da noite para o dia. Ainda hoje há homens cobertos de pelos e de feições animalizadas, como a lembrar a humanidade a sua origem e elo de ligação com o reino animal. Passei a me sentir pendurado em um galho de árvore, a passar de um para outro, em verdadeira regressão de identificação. Não vi a mim mesmo, mas era eu mesmo que estava na árvore, pendurado, a olhar para frente, vendo os galhos e o capim embaixo. Não pensava, apenas agia de acordo com meus impulsos interiores, simples e práticos. Não falava, apenas emitia sons simples, como um macaco. Foi assim que me senti, como um macaco, um símio, talvez diferente das espécies hoje conhecidas, porém semelhante em sua maneira de andar pelas árvores. Sentia-me animal. Nada possuía de eu humano. Sequer pensava como eu ou ego. Era como se apenas agisse, sem ter consciência do porquê agia. Acredito que os animais vivam assim. Mudou a imagem, passando a ver um vale montanhoso, com um vulcão ao fundo, algumas árvores baixas e vários regatos cortando a paisagem. Senti que estava caminhando pelo chão do vale, carregando enorme peso sobre as pernas, ou patas. Era grande, tinha esta sensação, e pesado, porém não me via. Tinha 4 pernas e um rabo comprido a arrastar-se pelo chão. Não pensava, só andava, arrastando todo o meu peso enorme. Abri a boca,
de vez em quando, emitindo um som que me fez sentir um pouco de medo, e desejar parar de ver além. Sanakam percebeu meu assombro, retirando a mão de minha testa, o que fez desaparecer a tela e as imagens. Obrigado, mestre. Disse. Por que o medo? Perguntou-me. Não sei, talvez nunca tenha pensado ter sido um animal de tamanho acentuado, talvez um réptil, um dinossauro. O grunhido era horrível, mestre. Sanakam sorriu e disse, tanto tempo depois rever-se como um dinossauro pode ser assustador. Imagine se você visse uma luta sua com outro lagarto gigante, sentindo as mordidas e dilaceração da carne, com a consequente dor. Você não suportaria, se a regressão fosse de identificação. Por isso a natureza é sábia, adormecendo essas lembranças à medida em que evoluímos. Já pensou se as pessoas vivessem se lembrando dessa época a todo instante, vendo-se como animais altamente agressivos e sanguinolentos, a atacar outros seres e devorá-los? Os hospícios andariam mais cheios do que já estão, com as pessoas vendo espíritos e achando que estão loucas, porque a sociedade assim entende. Mestre, não é bom lembrar certas passagens, por certo. Estamos hoje muito longe daqueles tempos e nada nos ajudaria a crescer a lembrança dos rudes experimentos primitivos das formas animais, ainda mais porque desprovidos de raciocínio e pensamento articulado. Somente sensações e satisfação das necessidades físicas. Vamos deixar a continuação, nos demais reinos, para amanhã. Volte e fixe no cérebro físico tudo o que viu, para no futuro contar em escritos. O que, mestre? Perguntei, sem entender o que dissera Sanakam. Nada. Volte e acorde. Muita paz. E até amanhã. Até amanhã, mestre. Muita paz. Concentrei-me em meu quarto e logo estava nele, vendo meu corpo a dormir tranquilamente. Olhei-o, cheguei perto. Percebi a respiração suave pelo nariz e integrei-me à sua estrutura fisiológica e orgânica, deixando de perceber a outra dimensão, devido à mudança de faixa vibratória. No corpo, geralmente o espírito vê, ouve, percebe e vê sentidos físicos respectivos, não tendo percepção da dimensão astral ou espiritual. Agora me expressava pelo cérebro físico, principalmente o que fazia com que tivesse maiores limites do que quando em liberdade no outro plano invisível. Sem perceber a mudança, já estava pensando, utilizando o cérebro carnal. Abri os olhos, vi o teto do meu quarto e as paredes. Sorri e comecei a pensar na experiência maravilhosa, sem que tivesse ocorrido quebra de consciência e solução de sua continuidade, estando ainda lúcido. Tanto quanto estava na companhia de Sanakam, em lembranças das eras remotas em que era animal. Após alguns minutos, adormeci. Capítulo 8. 9 de setembro de 1978. O dia transcorreu calmo e sem problemas. Realizei exercícios respiratórios durante meia hora, pela manhã e pela noite. Alimentei-me frugalmente. Meditei e li trechos de um livro da Sociedade Teosófica. Por volta das 10 horas da noite, deitei-me e iniciei o processo de desdobramento, com relaxamento, respiração lenta e compassada e a concentração da mente. Saí facilmente, pois já estava dominando o processo. Pensei firmemente no vale onde sempre encontrava Sanakam. Assim, logo me vi diante do mestre, que estava a meditar, sentado na pedra onde o encontrei pela primeira vez. Parabéns! Recebeu-me Sanakam, com um sorriso fortificante. Percebi, então, que se tratava de meu aniversário, tendo esquecido dele, quase por completo. Sorri e disse, obrigado, mestre. Vim continuar meu mergulho nas profundezas da minha alma. Bom, muito bom, Beto. É a melhor coisa que se pode fazer, a fim de se conhecer melhor e o universo. Introverter-se é verter-se seguindo para o interior do próprio ser, mergulhando no microcosmo para encontrar o macrocosmo e a causa do universo dentro de si mesmo.
Ouvi com atenção, concordando com sua explanação e também falei algo, mestre. É interessante como as pessoas buscam suas origens, as causas do universo, da vida e a Deus fora de seu ser. Não compreendem que a busca deve ser interna. Exato. Apateou Sanakhan. A verdadeira meditação deve levar o ser meditante ao encontro com o Uno, com o Absoluto, com Deus. E a yoga é a união do Criador com a criatura. A busca interna nos leva pelos caminhos da regressão de memória, percorrendo os diversos reinos pelos quais passamos, rememorando experiências vividas, até chegarmos à nossa origem. E é isso que hoje faremos. Como presente de aniversário, ajudá-lo a ter um encontro com a consciência cósmica, base do universo, sem a qual ele não existiria. Fiquei excitado só com a ideia. Ter um encontro com aquilo que questionava há alguns anos. Como seria a consciência cósmica? Igual à nossa. E então, está preparado? Perguntou-me Sanakhan. Sim, quando quiser começar, deite-se na relva. Feche os olhos, relaxe sua mente. Não se sinta excitado. Deixe fluir sua memória que será despertada. Sim, mestre. Sanakhan direcionou sua mão direita para meu cérebro energético, estando sentado a meu lado. Poucos segundos após, comecei a ver uma grande bactéria mover-se, envolvendo minúsculas partículas não sei de que. A imagem sumiu, passando, então, a sentir minha própria bactéria, me movimentando e deglutindo algo. Nada via ou ouvia. Não tinha visão, audição, olfato, mas tão somente tato, que se dava por toda a superfície do meu ser, e uma espécie de paladar incipiente. Tinha sensações diferentes ao englobar cada corpúsculo que encontrava à minha frente. Interessante é que não pensava, não me sentia como ego, possuidor de autoconsciência. Não havia imagens, sons, palavras mentais. Tão só havia sensações físicas, contato com objetos externos, choques mecânicos, sensação de quente e frio. Repentinamente voltei a me sentir Beto, personalidade que não me era estranha. Percebi, então, que se tratara de regressão de identificação, em que vivenciara novamente aquilo que sentia quando era uma bactéria, um ser unicelular livre, de movimentos soltos. Exato. Disse Sanakhan, interrompendo meus pensamentos. Acabou de reviver o que foi registrado há milhões de anos em seu ser. Sentiu-se exatamente como se sentia como bactéria. Agora você sabe, ou novamente se recorda, como vive e se sente uma bactéria livre. Relaxe. Vi uma planta pequena em um vale montanhoso e rochoso, com céu azul cinza. Notei seus detalhes, como caule, folhas e pequenos frutos. Chegou a visão mais perto e então deixei de ver. Passei a me sentir fixo ao solo, balançando ao sabor do vento, que me fustigava fortemente. Tive sensação de quentura em meu corpo vegetal, devido ao sol. Envergava-me por vezes, balançando os galhos e folhas. Nada pensava, pois não possuía cérebro e mente, como a conhecemos. Tinha apenas sensações físicas, ao que parecia. Senti que algo se aproximava, movendo-se em minha direção, porém não via nada, nem ouvia, pois vegetal não possui tais sentidos. Contudo, senti a aproximação. De repente agitei-me internamente, como se pressentisse algo, alguma agressão ao meu ser. Senti-me, então, destroçado, rasgado por inteiro, o que me deu uma sensação de desconforto e certo medo, sentimento este que interpretei após a regressão. Talvez o medo tenha sido meu, não do vegetal. Mas as plantas também têm algum tipo de medo psicológico, associado ao desejo íntimo e instintivo de viver e sobreviver. Agora sabe como se sente uma planta. Disse Sanakhan. Não são meras máquinas orgânicas, mas possuem vida, não só biológica, mas também consciencial e uma psicologia rudimentar. Você sentiu consciência tanto na bactéria quanto no vegetal,
porém uma consciência ainda meio fechada em si mesma. Somente com o homem físico o espírito, ou o ser eterno, descobre a si mesmo, como ego, surgindo a autoconsciência, o que é uma abertura de consciência. Com a ego-consciência, que é a mesma coisa, a consciência original, fechada e encerrada em si mesma em processo de criação individual, começa a se abrir, reconhecendo-se como ego no homem que surge, para em seguida descobrir a sua origem, como consciência cósmica aberta. Ouvi as explanações de Sanakhan atentamente, tal a profundidade de sua prédica. Impressionava-me, sobremaneira, a questão da abertura da consciência. Porém, não compreendi tudo, pois não experimentara ainda aquilo que ele chamava de consciência cósmica aberta. É consciência pura. Acrescentou o mestre, captando meus pensamentos. Continuemos. Vi uma pedra de tamanho razoável, em ambiente seco e pedregoso. O céu era de um cinza pardo, não era azul, provavelmente em época remotíssima da constituição geológica da Terra. O cenário parecia não abrigar seres vivos como os conhecemos. Observei a rocha, cinza escuro, de superfície irregular. A imagem sumiu, desaparecendo também minha consciência como Betu. Havia consciência, que se agitava com o calor do sol ou o frio da noite, registrando em meu ser as diferentes sensações decorrentes das mudanças de temperatura. Também o vento forte, às vezes portador de corpúsculos de poeira, se chocava contra o corpo mineral, o que me causava sensação que variava do agradável ao desconforto. Não pensava, não via, nem ouvia. Tão somente sentia os choques mecânicos em minha consciência e registrava alterações de temperatura. A consciência que havia na pedra não era de um ser, um ego, como hoje possuo, mas consciência fechada, como disse Sanakhan, contida em cada átomo. A pedra não era um ser unitário e individual, mas união de átomos diminutos, portadores de consciência em seu núcleo íntimo. É importante que não se confunda a consciência no sentido de ter consciência de algo, como temos de sermos homens, com a consciência pura e simples, que não está associada a algum objeto. Não precisa ter consciência. A consciência é, e é o bastante. A consciência é o ser, a vida, a existência. Disse Sanakhan, completando meus pensamentos. A existência é um fato, e viver é o maior mistério da existência. Diante das palavras de Sanakhan, nem mais pensei a respeito, tão só aurindo a verdade e interiorizando em meu ser. Aqui despertou-me um desejo profundo de sentir-me apenas consciência, sem nada de acréscimo. Sanakhan, captando meus secretos desejos, concentrou-se ainda mais e, fazendo-me sentir penetrante energia que paralisou, por completo, meus pensamentos e adormecendo as energias dos corpos sutis, levou-me às maiores profundidades do meu ser, a regiões onde jamais imaginei alcançar e descortinar. Meus pensamentos cessaram, bem como a consciência de mim mesmo. Aquilo que é costumar a chamar de Beto, ou Luiz, ou outro nome qualquer, desapareceu por completo. Foi muito além da experiência de bactéria, planta ou parte de uma rocha. Nesses, ainda sentia limites físicos espaciais, sensações de calor, frio, choques mecânicos e outras sensações que descrevi. Porém, agora, o que descreverei é fruto da lembrança do que ficou registrado em meu cérebro energético, quando novamente voltei a me sentir Beto, ego, individualidade. Isso porque, durante a experiência da consciência cósmica, a personalidade limitada simplesmente deixou de existir, para dar lugar ao absoluto, à plenitude da consciência pura. O que me lembra da ser consciência, não de ter consciência. Era pura consciência, sem limites de espaço, portanto infinita. Não havia luz, mas sua completa ausência. As trevas originais. Não havia cores, som, ou qualquer espécie de forma. Não havia ego pensante, eu,
ou qualquer ser pensando estar sentindo algo ou vivenciando algo. Havia ausência de tudo que conhecia até então. O que havia, então, perguntaria qualquer pessoa. O vazio? Não, não era o vazio, mas consciência pura, a consciência cósmica, por trás do universo fenomênico e de formas. Não sei quanto tempo durou a vivência de ser a consciência cósmica, pois naquela dimensão não há tempo, mas a própria temporalidade. Eu, Beto, não estava consciente, para mensurar o tempo de duração daquele estado de ser. Por isso chamo de um lapso de tempo, indefinido. Então, repentinamente, despertei novamente como Beto, assustado, pois jamais imaginei viver aquela experiência. Assim que saí do estado em que me encontrei durante um lapso de tempo, Sanatan disse-me: aquilo vivenciado é a nossa origem, comum a todos os seres do universo. Por trás da vida conhecida, das formas, há a consciência pura, de onde emana o psiquismo formador de todos os seres do cosmos. Encontrava-me ainda meio atônito, devido à realidade da experiência, a consciência ininterrupta e ilimitada, quando Sanatan continuou a explanação. A palavra universo tem duas partes, uma significando uno e a outra verso. O uno é a consciência cósmica pura, e manifestada, transcendente às formas e ao universo fenomenal. É infinita, imaterial, intocável, eterna, onisciente, onipresente. Por um processo desconhecido para nós, e por motivos também desconhecidos, essa consciência universal pura se autolimita e se auto-individualiza, gerando seres múltiplos que povoam o universo criado e fenomênico. Essa autolimitação e auto-individualização não diminuem em nada a plenitude e totalidade do Absoluto Uno, que permanece o mesmo, intocável e transcendente. Essa é a única mágica verdadeira que conheço, pois a realidade essencial e transcendente do cosmos gera seres individualizados e não sofre, de fato, essencialmente, qualquer limitação. A qualquer momento, podemos retornar à nossa origem e constatar ser ela mesma de todos os seres. E infinitos seres foram criados, emanados do Absoluto, continuando ele o mesmo, em quantidade e qualidade. Se aqui podemos falar dessa forma. Mestre, o senhor está falando de Deus? Riso intenso despertei em Sanatan, com minha indagação, estando ambos sentados na grama, um de frente para o outro, à maneira yogi. Claro, meu filho, de que mais estaria falando? É que estou acostumado a ouvir falar de Deus de outra forma, materializado por algumas religiões, personificado por outras e quase nunca sem forma em sua essência. Eu sei, Beto, mas precisa acostumar-se com o absoluto sem forma. Deus manifestado, transcendente, é aquilo, como é chamado pelos filósofos na Índia. É aquilo que você viveu, a pura consciência, infinita e eterna. Deus não tem forma, enquanto não manifestado. Porém, quando se manifesta, exibe infinitas formas e faces. Tudo o que existe é vivo, tem movimento, som e é manifestação do Absoluto, do Uno, para Brahman, aquilo, Tat, Deus, consciência pura, consciência cósmica, inteligência suprema, o Supremo, o arquiteto do universo ou outro qualquer nome que dê a realidade e causa sem causa do cosmos. Mestre, porque as religiões personificaram Deus. Por não poderem os homens compreender ainda a realidade transcendente do universo, por demais abstrata para as mentes materializadas, ou por existirem seres antigos no universo, que são verdadeiros co-criadores no processo evolutivo dos seres, sendo considerados verdadeiros deuses para nós. Como assim, mestre? Tomemos um exemplo próximo a nós. O planeta Terra é novo, com cerca de 4,5 bilhões de anos de existência. Muito antes de sua criação, espíritos antigos já governavam esta galáxia, com administradores em cada sistema solar, chamados de Logos solar pela teosofia.
O espírito que governa este sistema solar, habitando o Sol, é para nós um Deus, não tendo os espíritos que habitam a Terra ideia do grau de inteligência e poder que ele possui. Pode ser tomado como um Deus do sistema solar de vocês e até mesmo ser chamado de Pai, pois verdadeiramente presidiu todo o processo de evolução desde a criação até o presente momento. Viu o nascimento de todos os seres da Terra, quer espirituais, quer orgânicos. É, pois, um pai para vocês. Também o governador da Terra é um pai para vocês, e um Deus. Porém, aquela realidade, a consciência cósmica que vivenciaste, não pode ser dada ou criada por qualquer ser, por antigo, inteligente e poderoso que seja. A consciência é preexistente e incriada, e base para toda a vida e inteligência. Contudo, os seres antigos, que evoluíram bastante, passam a criar, trabalhando com energias variadas, que também nascem da causa primária de todas as coisas. Assim, Beto, é apenas questão de entendimento e semântica, chamar a realidade de Deus ou chamar os seres criados, porém poderosos, de Deus, o Pai. Uns são nascidos, gerados, emanados. E só um absoluto e não nascido, incriado, e manifestado e transcendente. Porém todos os seres criam, e principalmente quando antigos e evoluídos tornam-se verdadeiros deuses. Não é errado, de todo, assim, chamar um ser criado de Deus. Mestre, será por causa disso que as religiões brigam tanto? Cada uma parece ter seu próprio Deus, com descrição divergente, pessoal, personalizada, antropomórfica. Exato, Beto. Ao longo da história humana têm sido considerados espíritos que dirigiam povos e nações como deuses. Por isso cada povo tem seu Deus. Alá é Deus para o muçulmano. Jeová é Deus para os judeus e assim por diante, o que causa divisão e conflito quando for descoberto que Deus verdadeiramente é um só, não sendo personalidade como nós, que defende povo ou raça, e que espíritos ligados a povos não são Deus em sua transcendência, as lutas cessarão. Mestre, como se processa a evolução, a partir do nascimento do ser, e onde se encaixa a lei de causa e efeito e a reencarnação na evolução? Deixemos esses assuntos para amanhã, meu filho, quando falaremos de evolução e outros temas importantes, fazendo o percurso inverso ao que fizemos até agora, com a regressão até a sua origem. Veremos o processo como ele se dá, com a criação e evolução, seus processos, leis, criação da Terra, raças, etc. Agora retorne para o corpo físico, pois do contrário não recordará muito. Volte amanhã. Muita paz. Muita paz, mestre, e obrigado. Mentalizei meu corpo e logo desapareceu para mim aquele verde vale. Cheguei ao meu quarto. Olhei meu próprio corpo, lembrando de sua utilidade como instrumento de evolução na dimensão material. Devo-lhe respeito e cuidado. Integrei-me nele e apaguei a consciência para o plano astral. Capítulo 9. Acordei às 6 horas, como de costume. E o dia transcorreu normal, com meditação, prática de Hatha Yoga e aulas na faculdade. Alimentei-me com parcimônia, tendo cuidado de mastigar os alimentos demoradamente, principalmente para que o prana, ou energia vital, pudesse ser absorvido pelas terminações nervosas existentes na língua. Quando a noite chegou, deitei-me por volta das 10, após algumas orações, a fim de elevar minhas vibrações mentais. Saí do corpo tranquilo, em completo domínio do processo. Mentalizei Sanaka e o vale no astral médio, onde ele me aguardava. Logo encontrei-me diante dele, que estava sentado na pedra habitual, a meditar. Olá, disse-me ele. Muita paz, mestre. Estou em paz, meu filho. E você? Estou chegando lá, mas ainda não a possuo por completo, pois faltam-me certos conhecimentos. Você os obterá, Beto. Disse-me Sanaka, animando-me. Tenho certeza que sim, mestre,
Agora que o encontrei. Meu filho, falou Sanakhan, vamos hoje resumir a nossa trajetória evolutiva até o momento presente, dando um vislumbre do que seja a evolução, a lei de causa e efeito, ou lei do karma, a criação e o espírito imortal, pois esses conceitos ou conhecimentos são básicos para a conquista da sabedoria, felicidade e paz interior. Nenhuma religião ou filosofia deveria afastar-se desses conceitos, sob pena de serem incompletas suas doutrinas. Isso porque a criação, a evolução e a lei de causa e efeito são fatos universais, não podendo ser contestados. Mestre, apartei, muitas religiões negam a evolução e a reencarnação, acreditando que o homem já foi criado como é hoje, à imagem de Deus. Erro, meu filho, de entendimento ou má fé, para induzir outros em erro também. Muitas religiões foram adulteradas em sua essência original por homens inescrupulosos que visavam tão só o poder e domínio sobre os outros, porém que sabiam a verdade acerca dos conhecimentos. A Igreja Católica, por exemplo, suprimiu a reencarnação de seus dogmas originais propositadamente, visando fins malévolos e ambiciosos, gerando ignorância no povo. Agora, ou ela se adaptará às novas tendências da humanidade, que redescobre a reencarnação, ou perecerá sob suas próprias ruínas mentais. Mentalmente repassei toda a história da Igreja Católica Romana, originada através do conluio entre cristãos ambiciosos e governantes sequiosos de poder e domínio em Roma. Verdadeira fusão entre o paganismo secular romano e a doutrina de Jesus selecionada, com a supressão daquilo que não convinha à nova igreja divulgar às massas. Quanto à hipocrisia, assassínios, vendas de indulgências, decapitações e fogueira, para manter o poder pelo terror, que sobrevive até hoje, mantendo as massas na cegueira das verdades espirituais. Deixe isso para lá, meu filho. Disse Sanakhan, interrompendo meus pensamentos. O tempo fará o seu papel, corrigindo os erros e aparando as arestas. Lançará no fogo as ervas que não foram plantadas pelo Pai, conforme disse o marco inicial do cristianismo, Jesus. Mestre, tem razão. Concordei. Vamos dar uma volta pelo vale enquanto conversamos. Disse Sanakhan, causando-me agrado, pois ainda não conhecia todo aquele local. Começamos a caminhar pelo gramado que cobria todo o vale, tendo grande quantidade de flores por todo o lado, de espécies que desconhecia, em cores vivas e maravilhosas. Havia árvores frondosas, encorpadas, de aspecto suave e doce. Não vi espinhos em qualquer espécie vegetal do vale. Mestre, como teve início isto aqui? É criação mental de seres que costumavam vir aqui meditar. No início não era gramado e não tinha flores, possuindo aspecto mais rude e primitivo. Ao longo do tempo, mentes mais ligadas à estética superior desejaram cobrir o vale com essa relva veludada e as flores coloridas e perfumadas. O forte desejo plasma a matéria, ou energia, deste plano, aqui chamais de astral. Aqui não há necessidade de trabalho braçal, nem de suor, nem de máquina. A mente e o pensamento firme e concentrado fazem o trabalho. A vida aqui é muito mais mental. Quer experimentar? Sim, mestre. Respondi, curioso. Qual a flor que você conhece melhor? A margarida, que lembra minha infância, com a brincadeira do bem me quer, mal me quer. Então, pense firmemente em uma margarida, criando em sua mente a sua imagem, inclusive tamanho e cor. Sanakhan fez uma pausa, aguardando minha concentração dar resultado. Após alguns segundos, começou a tomar forma diante de nós uma margarida de cerca de 20 centímetros de altura, com pétalas amarelas brilhantes, e duas folhas verdes que mais pareciam seda. Seu caule translúcido, quase transparente, não parecia muito ser terreno. Porém seu aspecto geral era aquele conhecido na terra. Muito bem, meu filho. Disse Sanakhan. Consegui, mestre, demonstrei euforia, por ser minha primeira criação mental naquele plano,
Pelo menos que tenha lembrança. Continuemos. Falou o mestre. Caminhamos mais alguns metros e avistamos uma casinha pequena, parecendo de madeira, muito rústica, assemelhando-se a um bangalô indiano, daqueles encontrados no Himalaia. Mestre, mora alguém aqui? Perguntei. Sim. Respondeu Sanakhan sorrindo. Quem? Indaguei curioso. Eu. Mas mestre, o senhor não habita plano superior a este? Sim, Beto, porém estou residindo aqui por uns tempos, enquanto me encontro neste nível de energia. Criei essa cabana quando alcancei este plano pela primeira vez, há muito tempo. Naquela época, vivia na Índia, no Alto Himalaia, praticando a verdadeira yoga, que hoje desapareceu quase por completo. E, meditando, aprendi a sair do corpo, como você também, quando esteve comigo lá, e hoje repete o processo. Chegando aqui, em meu corpo astral, plasmei esta cabana de madeira e vinha todos os dias meditar e realizar a yoga neste plano, o que é diferente do terreno. Como assim, mestre? O espírito fora do corpo tem mais liberdade de pensamento, pois não está sujeito às vicissitudes e entraves da matéria física. Os defeitos do corpo, do cérebro, sobretudo, nos limita por demais. Fora dele, o espírito sente-se mais leve, livre e solto para penetrar zonas mais profundas do seu ser, do ponto de vista interior. Aqui conheci meu passado espiritual, minha origem como ego individualizado, emanação de energias e princípio inteligente do Absoluto, do Uno, Deus. Regredi até o início, e refiz minha trajetória evolutiva até aquela época como hindu e yogi. Por isso trouxe você até aqui para que faça o mesmo, pois o ambiente energético que criei aqui é deveras propício à meditação interior e viagem da alma pelos caminhos da evolução. Você sentirá o que digo quando adentrar a casa. Venha, entremos. Segui o mestre até a porta da modesta choupana. Ele abriu a porta calmamente, após passarmos por singelo jardim de lindas flores multicores, e entrou, tendo eu seguido suas passadas. Típica morada de um asceta yogi. Vazia. Nenhum móvel. Sem quartos, cozinha ou banheiro. Só uma pequena sala, um único cômodo. Nem cama, pensei. Para quê, meu filho? Perguntou o mestre sorrindo. Aqui não dormimos, comemos ou fazemos xixi. Achei engraçada a colocação de Sanakhan, que completou: comer, dormir e expelir resíduos são necessidades físicas, do corpo de carne, biológico. O astral não precisa disso, salvo quando muito condensado, indivíduos apegados à matéria e seus prazeres. Aqui não temos sede, nem fome, a não ser que pense em comer, porque aí sentirá fome e poderá criar algo para comer, sentindo seu sabor e a sensação de estômago cheio. Mas é pura perda de tempo. Sempre consumi o tempo em meditação, para saber a minha origem e meu destino. Sentemos aqui no chão, para conversarmos. Sentamo-nos. Senti, assim que entrei, um clima de paz e relaxamento, convidativos à meditação. Outros talvez sentissem vontade de dormir, tal a tranquilidade. O silêncio é total, com exceção de nossas vozes. Vozes? Interrompeu Sanakhan, captando meu pensamento. Que vozes? Nossas vozes, mestre. Você não reparou que não estamos movendo os lábios para falar? Verdade, pensei, após prestar atenção. Estávamos dialogando telepaticamente. Então a transmissão oculta do pensamento era realidade. Não havia necessidade de falar com a boca, língua e músculos faciais. Era tal coisa dispensada naquele plano. Era coisa da Terra, digo, da dimensão material, física. O espírito fora do corpo não precisava falar, mas transmite seus pensamentos automaticamente. Mas, mestre, o senhor estava falando com a boca quando vi das outras vezes. Redargui. Impressão sua, meu filho.
Sua mente criou a visão do movimento em meus lábios, porém eles não se moveram. Aqui o pensamento impera e o desejo cria. Você estava acostumado, e sua mente condicionada, a ouvir as palavras saindo da boca, por isso pensava e via a boca se mover. É o que acontece quando vê um espírito falando pela boca. Ainda que veja a boca mover-se, na verdade o pensamento transmite-se de mente a mente, sem necessidade de som ou movimento de cordas vocais. Isso tudo pertence ao plano físico. Percebe agora que minha boca está fechada enquanto lhe transmito isso. Sim, mestre, agora percebo. É incrível a sensação de falar sem a boca. É igual a quando pensamos a sós. Ouvimos internamente nossa própria voz, articulando palavras que são símbolos, no afã de raciocinar acerca de ideias oriundas de fatos e fenômenos. Não existe pensamento sem símbolo. Estes nascem após o surgimento da forma no universo. No plano do absoluto, da não-forma, não há pensamento, mas tão só consciência pura, sem forma, sem ideia ou pensamento. Sequer existe ego ou eu. A ideia de individualidade surge com o nascimento dos filhos do absoluto, de Deus. Como isso se dá, mestre? Perguntei. Imagine um lago de água gelada, com o aparecimento de cubos de gelo dentro dele. Você sabe que tanto a água líquida quanto o gelo e o vapor d'água são compostos de átomos de hidrogênio e oxigênio, sendo 2 do primeiro elemento químico hidrogênio, e 1 do segundo oxigênio. Porém, a mudança do ângulo de ligação dos átomos de hidrogênio em relação ao de oxigênio varia quanto à água, o gelo e o vapor, o que dá a diferenciação entre os 3 estados físicos da composição H2O. Vê-se, assim, Beto, que esses elementos, combinados com ângulos diferentes, podem ser considerados como coisas aparentemente diferentes, mas que, na verdade, em sua essência, são uma só coisa. Mestre, interrompi, o que isso tem a ver com Deus, o absoluto? Beto, você acha possível alguma coisa surgir do nada? Não, mestre, minha lógica grega não me permite aceitar tal ideia. Os filósofos gregos diziam que do nada, nada se cria. O vazio imaginário, abstração mental e racional, não pode gerar coisa alguma. Beto, prosseguiu Sanakan, você acha que Deus, o absoluto, aquilo, tal, o uno, é algo ou é nada? Se fosse nada, mestre, não existiria e não poderia gerar coisa alguma. O absoluto tem que ser algo. Muito bem, Beto. Vejo que o tempo que viveu na Grécia filosofando deixou marcas indeléveis em seu espírito. A lógica filosófica grega das mais corretas, só é igualada ou superada pela indiana dos tempos passados, dos Upanishads e Vedas, de Kapila e Patanjali. Mestre, há certos princípios lógicos que são como a matemática, imutáveis, axiomáticos e irrenunciáveis. Exato, Beto. Concordou Sanakan, completando, agora, se Deus é algo, e não o vazio, ou nada, há de ter ele, logicamente, uma base material ou energética, como queira, servindo de substrato ou consistência para si próprio, enquanto consciência. Não entendi bem, mestre. Veja, meu filho. Explicou Sanakan com a paciência de um pai amoroso. Você vivenciou o estado de ser puro e simples, ou de consciência pura. Recorda-se da plena consciência, sem limitação de forma, espaço ou tempo. Não era o vazio, o não ser, a não existência, pois eles sequer existem, pois negariam a própria existência. O vazio não deixaria a memória, e esta ficou indelevelmente registrada em sua mente, e jamais se apagará, dando-lhe sempre a lembrança de sua origem divina e ilimitada como consciência cósmica. Assim sendo, essa consciência infinita, que algo, possui, intrinsecamente em seu bojo, elementos ou princípios materiais ou energéticos que são a própria base de sustentação do universo. Entendi, mestre. Demonstrei alívio. A consciência existe, é,
e portanto é ser, existência, real, a única realidade imutável. Tudo mais no universo é aparência, forma transitória, que se transmuta o tempo todo. O ser é um mutante permanente, após ser emanado do todo, do único, do absoluto. É uma metamorfose ambulante enquanto evolui para estados mais perfeitos e complexos. É um alquimista em busca do seu ouro ou diamante interno. É uma joia envolvida por elementos que a disfarçam, dando a falsa impressão, ou a ilusão, de que é algo diferente de uma joia. Enquanto Sanakhan falava, eu fazia verdadeira viagem mental acompanhando sua explanação sábia. Quão raro filosofamos sobre essas coisas, estando ligados às coisas mesquinhas da terra. Beto, prosseguiu o mestre, os maiores pensadores e místicos orientais sempre disseram que o absoluto, o Deus, é inominável, insondável, incompreensível, impenetrável, e tudo que pensamos ou dizemos a seu respeito é relativo, incompleto e imperfeito. E ainda, que toda vez que nós, seres limitados e finitos tentamos descrever o infinito, o limitamos, e já estamos cometendo erro. Isso tudo porque o processo de criação dos seres individualizados é incompreensível e inatingível para nós, que somos os próprios seres individualizados. Sabemos, pela lógica, como concluímos anteriormente, que o absoluto é algo, tendo substância que faz parte de si próprio. Porém, não podemos saber exatamente a natureza dessa substância, a que chamam de Purusha e Prakriti, princípio espiritual e princípio material para Kapila, filósofo indiano, fluido divino, fluido cósmico universal, denominação espírita de Allan Kardec, energia cósmica ou outra denominação qualquer que dê o sentido de elemento primário formador do universo fenomenal e das formas. Mestre, disse, concordando, enquanto raciocinava, tem razão. Apesar de viver a experiência de ser puro, ou de ser consciência pura, não sei como e por que nasci como individualidade. Constituem ainda, estas indagações, um mistério para mim. E para mim também, Beto. Vês que nesse ponto sou tão ignorante quanto você. Aí nos assemelhamos, bem como a tantos outros seres mais evoluídos, que também não sabem por que existem, enquanto individualidade, o que é diferente do que acontece na Terra, onde os homens não sabem por que existem enquanto homens. A questão do porquê, principalmente, é a pergunta talvez irrespondível. Digo talvez, porque pode ser que não haja motivo para a criação, para a emanação do absoluto gerando os seres individualizados. Percebo hoje, meu filho, em meu atual estágio evolutivo, que o absoluto cria pura e simplesmente, sendo esse estado de criador sua normal vocação. Cria sem parar, a partir de seus próprios elementos constitutivos, se aqui podemos falar assim, materializando de um certo modo, e a partir de sua consciência. Mestre, sinto lógica nisso. O absoluto, como concebido pelos hindus, não é mente, e por isso não pensa, como nós. Exato, Beto. Concordou, animado, Sanakhan, e prosseguiu. Não tem desejo e vontade como concebemos, tendo, talvez, algo inerente a seu próprio ser puro que impulsiona de dentro para fora a criação, ou a emanação dos seres individualizados e das formas. Penso que o absoluto cria perpetuamente, sendo essa vocação inerente a seu ser. Mestre, acho correta sua visão. Concordo plenamente com ela. Então, Beto, prosseguiu Sanakhan, deixando de lado a questão do porquê da criação, e de como exatamente ela se processa, ainda desconhecidos por nós, pelo menos de forma completa, prossigamos com os aspectos práticos da criação e geração dos espíritos, bem como do universo material ou fenomenal e a evolução dos espíritos neste. Anseio por isso, mestre. Inicialmente, Beto, não podemos deixar de esclarecer que não se pode separar de todo o princípio material, por mais rarefeita que seja a substância material ou energética, da consciência pura,
Pois como vimos, a consciência tem base nessa substância desconhecida e insondável para nós. Assim, neste raciocínio, chegaremos à conclusão de que espírito e matéria, energia sempre andaram e sempre andarão juntos. Porém a matéria tem gradações variadas, nem sempre estando o espírito preso a determinados níveis de matéria. É o que ora ocorre com você, que está fora do corpo de matéria mais condensada, porém envolvido por matéria mais sutil. Mestre, acho que o espírito sempre está envolvido por alguma espécie de matéria, ou energia. Só um ser puro, causa sem causa do universo, possui unicamente a energia primordial que gera todo e qualquer tipo de energia ou matéria, hoje não mais separados, após Einstein. Os seres emanados já surgem envolvidos por tênue matéria que os individualiza, separando-os, em termos relativos, do todo, do absoluto, de Deus. É como se este fosse um lago infinito que gerasse, apenas por diferenciação no arranjo molecular ou atômico, em seu próprio íntimo, cubos de gelo, que passariam, assim, a se constituir individualidades dentro do lago. Apesar da separação da água do lago e do gelo, por diferenciação do arranjo molecular ou atômico, essencialmente o gelo continua sendo água, podendo inclusive ser derretido e voltar à sua origem, a ser o que era integralmente. A matéria que forma o gelo é a matéria do lago. Entende? Sim, mestre, dá para entender. Apesar de parecerem duas coisas distintas, isso não passa de aparência. Essencialmente continuam sendo a mesma coisa. Mas, mestre, então podemos dizer que o lago e o cubo de gelo são a mesma coisa? Isso se prende à questão do artista e da obra. O artista cria, porém sua obra é sua criação, mas não o artista. Não se confundem. O gelo, nós, somos criações ou emanações de Deus. O artista, porém, apesar de sermos constituídos de consciência e matéria, sendo a sua imagem e semelhança, não somos iguais ao absoluto, porque sofremos o processo de relativização, limitação e redução de consciência, o que nos tirou da dimensão da consciência pura para a dimensão da consciência individualizada ou egóica. Outra comparação material interessante é a da bola de sabão, de tênue camada transparente que isola o ar de dentro do ar de fora. O ar é um só, porém a tênue camada de sabão gera uma individualidade, separando-a do todo. O processo deve ser mais ou menos esse. O absoluto se autolimita, não sofrendo na verdade, em sua essência, em seu ser, qualquer limitação, emanando de seu ser puro, consciência pura que é, os seres individualizados, os egoconsciências. Daí vem o termo ego, egoísmo e egocentrismo. E é daí que vem a ilusão de separatividade de que nos falava Siddhartha Gautama, o Buda, pois o ser se sente separado do todo, que nem conhece, na maioria das vezes, enquanto não se eleva consciencialmente, e também se sente separado dos outros seres, não conhecendo sua origem idêntica e única. Mestre, a comparação é boa. E então, após a emanação divina, gerando os seres conscientes, pois todos os seres são conscientes, não se esqueça disso, agora que regrediu e sentiu-se bactéria consciente, vegetal, mineral e animal, além de homem, começa o processo de envolvimento do ser consciente individualizado por energia ou matéria cada vez mais densa, que ofusca a consciência, até a matéria física, tal qual a conhece neste planeta. A consciência pura é aberta, no sentido de não possuir qualquer espécie de limite. É infinita e atemporal. Os egoconsciências são consciências fechadas e limitadas, apenas reflexos da consciência pura, cósmica. Esse processo de envolvimento de matéria é o que a teosofia chama de involução, diferente de retrocesso na evolução espiritual. Involução é envolvimento e condensação na matéria, fazendo parte já da evolução. É apenas questão de definição das palavras. Mestre, o espírito ou alma é o mesmo que a consciência individualizada? Perguntei, apenas para fixar.
Exato. O espírito, ou alma, nasce da emanação do absoluto, de Deus, por processo desconhecido, servindo o exemplo que dei apenas para ajudar na compreensão do próprio nascimento do ser individual. A inteligência filha da consciência, que por sua vez é filha da consciência cósmica. Como vê,